Candidato, eu assisti a entrevista que o senhor concedeu para o portal acessa.com na última semana, e uma fala do senhor me chamou bastante atenção, que foi quando o senhor disse que houve um certo exagero nas medidas de enfrentamento e prevenção à pandemia de Covid-19 aqui no município. Só que mesmo com esse, teoricamente, exagero, candidato, foram 257 mortes até ontem. O último boletim da Secretaria de Saúde dava conta de 257 mortes de residentes no município. Uhum. Eu gostaria de saber, então, se uma flexibilização maior, como eu imagino que o senhor defenda a partir dessa fala, não teria ocasionado mais mortes, por exemplo, no município. Assim, nós estamos no campo das hipóteses se haveria mais morte, né? Sim. Isso é uma probabilidade, não quer dizer que venha acontecer, né, Gustavo? Sim. Gabriel, desculpa. Sim. Por que eu disse que houve exagero? E houve mesmo. Porque essas pessoas continuaram a circular em ônibus lotados, sem nenhum tipo de proteção. Os supermercados continuaram também em condições normais. Não é? A gente percebeu filas, inclusive, para pegar remédios na Espírito Santo, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de afastamento. E aí, exatamente, no confrontar determinadas atividades que tiveram um protocolo extremamente rígido, e nesse caso não teve, por exemplo, até no setor da construção civil, as lojas de materiais de construção ficaram abertas. Né? As construtoras não pararam, que eu faço parte de alguma maneira do setor também. É justo? Né? Nós temos aí milhares, não sei, temos que apurar melhor, mas de 35 a 40 mil micro, pequenas e médias empresas. Tenho notícias e informações também a confirmar de que de 30% a 40% faliram irremediavelmente. Desculpe atropelar a palavra aqui. Então, isso tudo foi consequência de um exagero, a meu ver. Não é? Outra coisa, 257 óbitos. Vamos fazer uma estratificação desses óbitos. Não é? São todos de Juiz de Fora? Não são. Segundo a Prefeitura, são residentes em Juiz de Fora. Naturais ou não, são residentes em Juiz de Fora, então são atendidos pela rede pública de saúde de Juiz de Fora. Há controvérsias com relação a isso, porque nós sabemos que os óbitos aconteceram dentro de Juiz de Fora, mas temos informações que, como nós somos um polo, inclusive pelo que você falou, Ricardo, de ter valores, verbas específicas para atendimento por cidade polo, as informações que a gente tem, Renato, desculpe falar, mas estou repassando os dados oficiais, né, Gabriel? Os dados oficiais são residentes em Juiz de Fora. E outra coisa, a questão dos óbitos, em grande parte, não aconteceram por causa do Covid, aconteceram com o Covid também. Nós temos inúmeros casos que as pessoas pegaram Covid exatamente porque ficaram em área vulnerável dentro dos locais de tratamento. Né? Agora, de qualquer maneira, embora o número seja grande, nós temos muitos outros casos em que não houve esse rigor, né? Prosseguiu, de alguma maneira, com a economia em desenvolvimento, de maneira que você não tenha hoje a situação dramática, igual nós temos casos aí, por exemplo, de suicídios, de pessoas com transtornos gravíssimos de ansiedade, de depressão, pessoas que já tinham problemas, comorbidades e com essa apreensão, com esse clima tão pesado que aconteceu do isolamento social em Juiz de Fora e outras cidades não tiveram esse mesmo rigor, essas pessoas sentiram mais do que estivessem em outra região. Então foi por isso que eu falei que realmente deveria... Agora, a minha fala, se você percebeu bem, eu falei sempre com muito cuidado ao protocolo. Eduardo, não sei se os colegas já querem sair da saúde, mas eu queria ficar um pouquinho nisso no que você respondeu, Ricardo. Não chega bem a ser uma questão da saúde, mas uma questão do que você falou que me chamou um pouco a atenção. Você disse, você não é especialista em saúde. E não vejo nenhum problema nisso você se colocar como candidato à prefeitura, não sendo, até porque quem diz saber de tudo, em geral, não sabe de nada. Mas eu sou um cara que não acredita num governo centralizador em uma única figura de uma pessoa. Mesmo que você não tenha amplo domínio sobre a saúde, é importante que você tenha uma equipe e alguém responsável para gerenciar esse setor, que é um setor vital até literalmente para a sociedade. A pergunta que eu te faço, você vem por um partido pequeno, um partido que tenta se estruturar na cidade, é um projeto novo, um projeto que partiu da sociedade civil organizada, mas você já tem uma equipe para te apoiar, por exemplo, nesse setor específico da saúde que é tão relevante para a cidade? Claro que tenho. Bom, eu vivo de administrar empresas, né? E também
entidades da sociedade civil. Hoje eu presido o Instituto da Ação Urbana, desde 2015. Eu presido o Pensando Juiz de Fora, que congrega hoje, somando todos os participantes, cerca aí de 5 mil pessoas hoje, debatendo, estudando, discutindo projetos para Juiz de Fora, contribuindo para esse projeto que nós temos. E é bom dizer que ele não é só um conjunto de papel, eu nem trouxe aqui. Ele, sobretudo, ele é decorrente de muita vivência, muita vivência. A questão da saúde, ela é extremamente importante e isso é uma coisa óbvia, né? Assim, saúde, o que as pessoas podem fazer, né? Como eu não sou especialista da saúde, eu tenho que me cercar dos melhores profissionais da saúde. Um deles, que eu vou citar o nome, é o Dr. Ivan, né, Tavares, que foi secretário do Melo Reis, foi secretário de saúde do Itamar Franco e também foi presidente de entidade extremamente importante, na época o Itamar foi governador. É um dos que me assessora no que diz respeito à questão da gestão da saúde pública em Juiz de Fora. Não será só ele, né? É um corpo de médicos, de notáveis, que vão estar traduzindo, e já está no nosso programa de governo, para que a gente tenha a melhor condição de saúde possível em Juiz de Fora. Mas eu queria aproveitar o gancho que você me deu, que é o seguinte: o meu pai, né, virou assim uma referência, né, e eu tenho muito orgulho, muita honra disso. Para quem não conhece, doutor Asclepiades da Paixão Lucas, 56 anos de medicina, atuou na região aqui da Zona da Mata, Coronel Pacheco, Piau, Goianá, Rio Novo, Chácara e também em Juiz de Fora. Médico de família, onde ele tratava principalmente a saúde na origem, na família. A maioria das vezes ele fazia os partos sozinho. Milhares de partos, chegou a fazer parte de 3 gerações. Só com casos de maior complexidade que ele enviava aqui para Juiz de Fora. Eu fui criado vendo isso aí o tempo todo. Além do mais, ele era clínico geral, onde na maioria das vezes, sem recurso, ele tinha que atender tudo com os meios que tinha na hora. Além do mais, era um sanitarista. Daí eu entro nesse ponto que você está se referindo, que uma cidade que não tem saneamento básico, Juiz de Fora não tem saneamento básico, e ele me dizia que 90% dos casos, mais ou menos, são decorrentes de falta de saneamento básico. Como é que nós, no século XXI, no coração do Sudeste brasileiro, da 8ª economia mundial, nós não temos saneamento básico? As águas que correm hoje em Juiz de Fora são quase iguais às águas da Idade Média, da febre negra, da peste negra. E isso não tem sido tratado. Eu vejo outras candidaturas não abordarem isso, inclusive candidaturas que já estão na política há mais tempo. Por que não questionaram? Estiveram lá como vereadores, estão como deputados, por que não questionam isso que está acontecendo na cidade? Então, a gente tratar o Covid agora, claro, é uma situação mundial, gravíssima, delicada, né? Requer que a gente tenha excelentes profissionais, infectologistas e tudo mais, para prevenir essa situação. Mas eu não vejo falar na questão do saneamento básico. Eu não vejo pessoas que estão apresentando proposta agora como uma solução aqui de última hora para administrar a cidade, estavam numa situação de ter o dever de questionar o que estava acontecendo em Juiz de Fora. E não fizeram isso. Se não fizeram isso nesse tempo como vereadores, como deputados, vão fazer agora na gestão de Juiz de Fora? Então, temos que resolver a questão do saneamento básico, que eu vejo como as maiores atitudes, a mais, digamos assim, importante para que Juiz de Fora possa ter uma saúde, sem prejuízo de outras ações. Por exemplo, se você me permite, Renato, eu vejo as pessoas falarem em postos de saúde, em UBS, em UPA. Nós estamos com um problema seríssimo no transporte urbano, não só pela precariedade, mas pela inviabilidade. Hoje nós temos uma inviabilidade no transporte, porque com o Covid e outras situações que estão acontecendo, inclusive de depressão econômica, as pessoas não estão tendo condições de se locomoverem na cidade. Ora, elas acabam, idosos, crianças, pessoas que às vezes estão com problemas graves de saúde, tendo que se deslocar para um posto, ficar numa fila. A fila de colonoscopia, por exemplo, tem 3 mil pessoas esperando e isso não está sendo tratado. É uma coisa gravíssima, não é?
o que nós preconizamos? Termos veículos previamente equipados com equipe multidisciplinar que vá às centralidades em rotas determinadas, com demandas identificadas, para que a saúde vá, né, às pessoas que estão precisando. E não que essas pessoas, em situação muito fragilizada, tenham que ficar se deslocando para postos que, na grande maioria, estão no estado extremamente precário e faltando corpo clínico para atendimento. Candidato, o Ricardo já citou a questão das cirurgias eletivas. Eu gostaria de abordar um outro problema grave da saúde aqui em Juiz de Fora, que é a atenção primária. Já fiz essa pergunta aos candidatos, também gostaria de repeti-la ao senhor, que é o seguinte: cerca de 150 mil habitantes das regiões leste e sudeste, principalmente de Juiz de Fora, não tem uma unidade primária de referência, não tem uma UBS de referência para serem atendidas. O senhor acaba de citar a questão de um veículo para ir até a casa das pessoas, identificando demandas. Mas eu imagino que esse veículo não seja suficiente para 150 mil pessoas. Eu gostaria, então, de saber como que o senhor pretende reestruturar essa rede de atenção primária à saúde, de modo a conseguir dar atendimento para essas pessoas de alguma forma. Olha, esses veículos, na verdade, não seriam um veículo. Seriam tantos veículos quanto nós tivéssemos condições de obter financiamentos, e tem casos de cidade onde isso é um sucesso absoluto. Podemos citar o caso de Barretos, por exemplo, que é um deles, mas tem muitos outros, né? Exatamente pela questão da atenção primária, que aí, embora eu não seja especialista, eu tenho a sensibilidade, porque eu acompanhei meu pai fazendo isso. Meu pai atendia as famílias, meu pai era clínico geral, não é? Grande parte das enfermidades, por exemplo, ele já identificava rapidamente, por conhecer já a situação das condições da família. Se tinha um caso de hipertensão, de diabetes, outras, entendeu? Como ele já tinha esse controle na atenção primária, já desafogava, por isso que ele conseguia resolver tantas cidades praticamente sozinho, e simplesmente num ambulatório onde é a Embrapa hoje, não é? Agora, eu acabei assistindo a entrevista em que você faz essa mesma pergunta. Eu, sinceramente, eu não tenho essa informação muito apurada. Claro, não dá para tudo, porque a situação é extremamente complexa e não é a minha área de atuação. Mas eu posso dizer que, dando essa atenção primária mais vigorosa, eficiente, né, sem mirabolância, sem coisa utópica, sem projeto só em papel, mas efetivamente acontecendo, já vai criar um desafogamento extremamente importante. E, por exemplo, nós poderíamos falar da Regional Leste, que fica ali às margens da Avenida do Brasil, está correto? Então nós temos um local de atendimento. Será que com esse desafogamento, eu estou fazendo uma pergunta para mim mesmo, e vou fazer para a minha equipe, tá certo? Havendo esse desafogamento nessa região, com esse sistema que nós queremos implantar, e estamos muito convictos dele, será que já aí de repente já não vai conseguir atender? Agora, não conseguiu atender totalmente, a gente tem que ver se nós temos recursos para poder fazer alguma outra edificação de apoio, e não só isso, você tem que colocar um corpo lá, você tem que montar o investimento. Eu trabalho com projetos o tempo todo, então eu não posso pensar só em edificação, tem que pensar em equipar, como é que vai ser o custo fixo disso, como é que vai ser mantido, e nós temos que analisar isso vis-à-vis o orçamento municipal. Agora, se de todo essa edificação, com esse equipamento que está lá, não conseguir atender, nós temos que ter uma central de monitoramento para deslocar para locais que possam atender o mais próximo possível dessas regiões que tem essa demanda aí. Candidato Eduardo Lucas, na questão da economia, então, vamos entrar nessa seara aqui. Quais são suas ações a curto prazo para tentar aumentar o poder de arrecadação da cidade, diminuir o déficit público e ao mesmo tempo, abrir novos postos de trabalho, na medida que a gente está vivendo uma situação que é ligada à saúde, mas que tem na economia um apêndice? Como é que você pretende resolver, nos primeiros momentos, essa situação? E aí eu cito, dentro dessa dificuldade econômica de emprego, por exemplo, um setor que hoje está agonizando, que é o setor de eventos, que Juiz de Fora, nos últimos anos, conseguiu trabalhar muito bem esse setor de turismo de eventos, e que agora está sofrendo com essa paralisação aí. Ô Ricardo, eu me diferencio de outras formas de postular a prefeitura com aqueles clichês. Geração de emprego.
Precisamos resolver a economia com termos genéricos. Eu vou direto no assunto. Primeira coisa é resolver a questão do equilíbrio fiscal. Juiz de Fora, salvo me engano, porque você tem lá uma dinâmica, tem 19 mil funcionários. Salvo engano, de 4 a 5 mil comissionados. Nós sabemos, eu sei, que tem muitas pessoas que sequer vão lá. O dinheiro cai na conta. Para você ter ideia, o salário de um prefeito aí é em torno de 20 e poucos mil reais. Nós temos conhecimento de pessoas que ganham 45 mil reais na máquina da prefeitura. Nós temos conhecimento, por exemplo, no ano de 2018, com um orçamento em torno de 2 bilhões e pouco, apenas 30 milhões de reais foram gastos para cuidar da cidade. Eu fiquei assim impressionado, porque eu não tive esse número do ano passado, e parece que sobrou só 500 mil reais do orçamento do ano passado. Então o que nós temos? Além da questão de uma máquina que está muito inchada e que não tem eficiência, e eu não tenho receio de falar isso, tem uma série de outros gastos, outras rúbricas, onde os recursos municipais estão sendo drenados. E não sobra valores para cuidar da cidade. Me permita só fazer uma correção. Quando você cita esse número 5 mil, esse número de 5 mil comissionados, não é esse número, candidato. Porque, a não ser que você está aí contabilizando os terceirizados. Eu não sei se você está fazendo essa conta. Também estou. Porque comissionados não chega a 20% desse número. Mas se você está incluindo os terceirizados... Não, estou incluindo os terceirizados. Ah, sim, você está incluindo então os terceirizados. Estou incluindo os terceirizados. E olha só, há anos atrás, eu fiz um comparativo com Ribeirão Preto. Tá certo que tem uma pequena diferença aí em termos de São Paulo ser mais desenvolvido e tudo, mas eu refiz esse estudo agora, ainda no campo assim um pouco mais preliminar, mas ele é representativo. Ribeirão Preto tem 1 milhão de habitantes. A renda per capita de Ribeirão é bem maior que a nossa. A cidade está muito bem cuidada e só tem 8 mil funcionários. Então, vamos dizer que com os terceirizados nós temos 19 mil. Então, veja bem, por que Ribeirão Preto está bem cuidada e Juiz de Fora não está? E o custeio para cuidar da cidade vem do orçamento municipal. Nós sabemos que tem as verbas carimbadas da saúde, da educação, né? Mas, dentro disso tudo aí, nós temos que ter uma verba para cuidar dessa... Até porque isso representa um atrativo extremamente importante para novos investimentos. Eu tenho empresários amigos meus, por exemplo, portugueses, até outros brasileiros, que quiseram vir aqui conhecer, olhar a cidade e falar, não, Eduardo, a cidade não está se cuidando. Como é que nós vamos investir numa cidade que não se cuida? Aí eu fui ao Distrito Industrial e gravei até um vídeo lá esses dias agora. Ficaram horrorizados, completamente abandonado. E ele hoje não é mais da Condemig. Ele hoje é da prefeitura. Está numa logística excelente, com rodovia, com ferrovia, que inclusive permite o trânsito de contêineres, mesmo a MRS continuando, o contrato permite. Nós temos Porto Seco, tem uma ligação ali da Barreira do Triunfo que vai para o hospital, o aeroporto regional, cuja vocação é de cargas, né? Ele fica entre o aeroporto regional e o aeroporto da Serrinha, que eu defendo e vejo viabilidade nele para os voos regionais, né? Vejo algumas pessoas falando que ele é perigoso. Não é não. Nunca teve problema em voos de carreira. Houve problemas com voos executivos. Nós defendemos o aeroporto da Serrinha, até porque eu, como engenheiro, me permita aqui um parênteses rápido, fui fazer um estudo, nós temos condições de ampliá-lo em 250 metros, o que faz uma diferença gritante. Nós temos hoje uma estação de embarque pequena, e eu defendo que seja estação de embarque pequena para você entrar e sair rápido. A economia depende de bom aeroporto. Mas com a gestão da prefeitura ou com a iniciativa privada? Não, gestão terceirizada, mas voltada para um propósito. Aí eu entro na tua pergunta, a questão dos eventos. Eu defendo firmemente a questão dos eventos. Nós temos potencial para evento histórico, turístico, eventos corporativos, ecoturismo. Nós temos condições de eventos, por exemplo, nós temos Valença, na época antes do isolamento social,
Eu tenho notícia que o nosso espaço aqui estavam abrigando eventos de todas as cidades do entorno, não só de fora. Né? Nós temos, por exemplo, a volta da Festa das Nações, da Feira Internacional da Cana do Torches, do Festival de Música Colonial, extremamente importante, da Promúsica. Nós temos, por exemplo, a colônia germânica aqui, que eu defendo com o Boulevard que nós fizemos lá, para que a gente volte realmente a ter, nos moldes de uma Oktoberfest, pela quantidade, talvez seja uma das cidades que tem maior descendentes de germânicos hoje, não sei, porque não era a Alemanha na época, né? Não sei se você sabe que são 80 mil descendentes de germânicos de fora. Não só essa etnia, temos outras também, mas na região da Cidade Alta, predominantemente dos germânicos. Então a questão, por exemplo, da economia, o que nós, de pronto, a gente entende que tem que ser feito? Tem que flexibilizar. Aí eu volto à tua pergunta, Gabriel, tem que flexibilizar com todos os cuidados necessários, como de fato já está acontecendo. Pelo visto, já entramos na onda verde, tá certo? Espero, francamente, hoje, já, querendo ou não tem assim uma vacina, infelizmente não temos, penso que vai levar anos, nós não podemos falar que essas aí dão garantia totalmente, pelo que eu tenho conversado com médicos, nós vamos ter que conviver com o Covid. Mas a economia pode parar? Não pode, as pessoas precisam se sustentar. Então vamos, dadas as dificuldades, os estrangulamentos que nós temos, com os protocolos os mais cuidadosos possíveis, voltar a nossa economia a funcionar. Né? E queria mais, se você me permite, Ricardo, espero que eu esteja respondendo a tua pergunta. Nós temos um fato aqui para apresentar à população de Fora e ao eleitorado de Fora. O nosso parque industrial, eu estive analisando profundamente, como especializado em economia que sou, em comércio internacional, ele está hoje 60% com a sua capacidade ociosa. Nós temos uma pérola, nós temos ali uma mina de ouro. Para quê? Nós não temos que fazer um novo parque industrial, nós temos que reconfigurá-lo para tecnologias mais atuais. Não é? Seja de 4.0, 5.0, que inclusive não requerem plantas industriais muito extensas. Isso custa caro? Custa, vai custar, mas tem financiamento do Ministério de Infraestrutura, nós temos condições de... É uma coisa que eu tenho um diálogo fácil com o governo Zema, tenho um diálogo fácil com o governo Bolsonaro, né? Eu tenho dialogado, fui chamado lá para conversar com eles, embora a gente tenha uma posição mais moderada, mas a gente tem essa facilidade porque vai precisar. Juiz de Fora chegou num ponto de estrangulamento tal que ela não se resolve por si mesma. É bom lembrar, Ricardo, que 70% da arrecadação nacional vai para Brasília, 25% vai para o Estado e apenas 5% está na máquina, no governo municipal. Desses 5%, com a cidade do jeito que está mal cuidada, e eu falo porque eu especializei em planta de valores também, nós caímos dos 5% para 3%. Nós estamos com inadimplência altíssima do IPTU, e em grande parte disso porque não vê a contrapartida do serviço. Grande parte das pessoas não estão pagando porque não estão satisfeitas com o que está sendo oferecido de volta, apesar de uma máquina extremamente numerosa, com cerca de 19 mil funcionários. Candidato, o senhor acabou de citar a questão da inadimplência no IPTU. Na própria entrevista que o senhor também concedeu acesso, o senhor citou essa questão. Em setembro de 2019, a Prefeitura lançou uma plataforma, o Cadastro Digital, com a intenção de justamente ampliar a base cadastral. A expectativa à época era de aumentar a arrecadação tributária em até 10 milhões de reais por ano. Eu gostaria de saber como que o senhor tentaria ampliar a base cadastral da Prefeitura justamente para suprir essa inadimplência que o senhor cita aqui. Olha, por uma felicidade, muitas das frentes que nós temos que enfrentar em Juiz de Fora, eu tive a oportunidade de participar. Essa é uma delas. Quando eu estive em São Paulo, eu me especializei em planta de valores, tendo o município de São Paulo como caso, como case. Né? E nessa especialização, com o meu colega Paulo Zimmermann, que estava estruturando o cadastro municipal ao lado da prefeitura antiga, eu disponibilizei todo o meu material para ele de especialização e participei de alguma forma nessa estruturação do cadastro imobiliário municipal. Posteriormente, ao longo de muitos anos, eu convivi com o chamado Julim Corneteiro, grande conhecido engenheiro dos engenheiros, reverencio aqui meu grande mestre e amigo, um dos maiores especialistas que tem,
que acompanhou o cadastro imobiliário durante muitos anos. Então posso falar com muita firmeza a respeito disso aí, Gabriel. O que acontece é que cerca de 35% hoje de pessoas que têm propriedade em Juiz de Fora não estão pagando o IPTU. Algumas pessoas falam assim, mas vai implantar o cadastro progressivo? Não. Embora a legislação permita, a cidade ela já está num estado de exaustão econômica, né? Quer seja nas famílias, quer seja nas empresas. Lembrando que das micro, pequenas e médias empresas nós geram praticamente 60% de empregos e em torno de 70% de arrecadação. Não é? Como nós vínhamos já de uma situação de depressão, de recessão econômica, e com o Covid a situação agravou mais, qualquer coisa que você tente extrair da população mais recursos, vai virar uma administração tirânica. Nós não temos proposição de chegar na prefeitura e sermos tiranos. Não é? Pra você ter ideia, hoje, independentemente da família, das condições de renda, se está sem emprego e tudo mais, a prefeitura, ela negativa, ela protesta, ela arresta e ela pode vir a tomar o imóvel das pessoas. Isso é uma gestão tirânica. O que nós temos que fazer é trazer, através não só de um cadastro imobiliário, mas de um cadastro multifinalitário. É o que há de mais contemporâneo em poucas cidades do Brasil, estou fazendo, e eu me especializei nisso. Entendeu? Porque nós vamos ter todo o apanhado extremamente atualizado, tem que ter uma equipe dinâmica acompanhando, porque existe uma rapidez, uma velocidade da ocupação do território urbano, trazendo isso para dentro do cadastro imobiliário, porque na medida que todos vierem a pagar, automaticamente você não tem que subir o valor dos imóveis e nem a alíquota, como de fato fizeram. Então é dessa forma. Mas ainda assim, como são só 5%, e havendo uma boa zeladoria da cidade, e havendo justiça fiscal de cobrar de todo mundo e cobrar menos de todo mundo, ou cobrar mais de quem realmente tem uma condição melhor, mas com muito cuidado, né, porque a gente tem que fazer justiça social, mas a gente também não pode ser injusto, sobrecarregando determinadas áreas e deixando de cobrar de outros. Não é dessa forma, o nosso pensamento não é esse. Nós somos conservadores, defendemos a liberdade econômica e defendemos que, sobretudo, pegando o gancho no que você está me perguntando aqui, nós defendemos uma cidade próspera. Entendeu? E uma cidade próspera, ela tem que ser uma cidade justa para cobrar os impostos, ela tem que ter a capacidade de atratividade, ela tem que, por exemplo, transformar, tanto no setor de eventos, no setor industrial, porque no setor de serviços e comércio, que são extremamente importantes e nós valorizamos muito, o valor que fica circulando é praticamente o mesmo. Nós só vamos realmente melhorar as condições da cidade quando nós tivermos novas divisas para cá. Né? Então é isso que eu tinha que dizer a respeito da questão do cadastro imobiliário que você perguntou. Né? Respondi a tua pergunta? Respondeu. Ou tem alguma dúvida ainda? Obrigado. Bom, eu queria mudar o tema, Eduardo, e falar um pouco da rede municipal de educação. Eu acho que é uma preocupação da sociedade, sempre e se a gente pensa numa cidade próspera, como você defendeu, essa prosperidade passa pela melhoria da educação da nossa população. Uhum. A gente tem dois grandes problemas na rede municipal de educação nesse momento. Um provocado pela pandemia, que a gente tem que repensar o que vai ser o ano de 2021, após um ano praticamente perdido em 2020. A gente não sabe ainda se vai ter um ensino presencial, um modelo híbrido, se a gente vai adotar de fato um modelo de ensino à distância, usando televisão, TV câmera, enfim. Isso tudo é uma novidade, está em discussão. Então eu queria saber o que você pensa sobre esse aspecto. E o outro aspecto diz respeito ao que você abordou brevemente com relação ao número de funcionários da prefeitura. Você defendeu o corte de comissionados, mas na educação a gente tem um déficit muito grande de servidores efetivos. Hoje a gente tem boa parte do quadro do magistério municipal, ele é ocupado por servidores temporários, o que prejudica a qualidade de ensino. Por quê? A gente não tem a memória do serviço público, que é importantíssimo. Você sempre está reiniciando um ciclo ano a ano, com novos professores entrando em determinada escola, ou seja, isso atrasa a evolução de uma rede de educação municipal planejada e sustentável. Eu queria saber o que você pensa desses dois pontos. Como planejar o ano da rede municipal de educação para 2021 e como solucionar o déficit de professores efetivos na rede?
nós esbarramos no mesmo problema também no setor da saúde, né? Grande parte são terceirizados, ficam numa situação aflita, porque a qualquer momento o contrato é encerrado e tudo, e como é que você vai dar prosseguimento a um trabalho desse? E aí, voltando à questão da educação, por exemplo, se não participa de um plano de cargos e carreira, né? Se você não tem a capacitação continuada, que é muito necessária, porque você tem uma evolução, a gente trabalha por uma evolução, né? Eu tenho um filho de 17 anos e estou exatamente enfrentando o problema que você me perguntou agora. Por exemplo, fica em casa, com ensino à distância, com precariedade sobre isso, porque você não tem a disciplina de estar ali dentro de um espaço adequado, com a socialização dos colegas, com a capacidade de perguntar, tirar dúvida, fixar melhor a informação, já que todos nós fomos estudantes e a gente sabe da importância, até porque os meios de transmissão de conteúdo online, e eles não deu tempo para que eles evoluíssem tanto, de maneira a ter uma efetividade e assim, capacitar realmente os alunos. Eu vejo que o meu filho, por exemplo, que é cuidadoso, é disciplinado, ele está sentindo diferença. A ponto de que nós sabemos que está sendo até considerado que esse ano de 2020 seja perdido a nível do cumprimento do plano de educação, né? E repetir no ano que vem. E nem podemos ter essa certeza porque a gente não sabe como é que vai acontecer com o Covid. O que eu entendo que a gente tem que fazer? Tem que efetivar, né? Assim, uma dicotomia que existe entre ter que enxugar a máquina, e quando a gente fala em enxugar a máquina, a gente não quer fazer isso de maneira traumática, né? Isso tem que ser feito com muito cuidado, com humanidade, criando um plano de demissão voluntária, entendeu? Fazer isso com bastante atenção ao ser humano, né? Mas o que não pode é a cidade ficar assumindo compromisso que ela não tem condição de arcar. A questão da educação, vamos ter que remanejar de outros setores que de repente não estão tendo eficiência e vamos colocar para esse setor que, a meu ver, junto com a saúde, é o mais importante. Sem educação, de repente não tem nem saúde, né? Candidato, mas como suprir exatamente o déficit educacional desse ano perdido que o senhor citou? Quais seriam as alternativas encontradas? Olha, eu entrei há poucos dias atrás num ambiente familiar nessa discussão. Pra você ter ideia. Não, vai perder esse ano, vai perder. Não tem que perder. Tem que aproveitar da maneira que for. E nos anos seguintes, a meu ver, é claro que a gente tem que aprofundar mais como especialistas, e como você mesmo disse, né, Renato? Eu tenho pessoas profissionais conosco que vão me dar o suporte muito mais assertivo, mais acertado para decisões muito eficientes. Mas do que eu penso a respeito disso é não perder o ano de 2020 e fazer um esforço a mais, aprimorando os meios de transmissão de conteúdo a partir de 2021. Esse é o meu pensamento.